Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de antropologia. Hoje estaremos discutindo, mais precisamente, o teórico Franz Boas. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de antropologia. Hoje estaremos discutindo as contribuições do teórico Franz Boas e o texto é relacionado então ao professor Eduardo Yamundo, que vai trazer informações importantes relacionadas então a esse teórico. Vamos então ao nosso primeiro slide. A escola antropológica difusionista foi uma reação contrária ao evolucionismo cultural, isto é, pela difusão do fenômeno cultural, é que se poderia entender a universalidade dos manifestos culturais. Assim, a preocupação maior dessa escola foi a investigação dos processos de influências culturais mútuas entre as sociedades. Para tanto, o difusionismo concentrou-se no histórico da cultura, particularmente nas suas marcas diacrônicas. Desse modo, o difusionismo em muito contribui para o desenvolvimento de novas técnicas de pesquisa, além da mudança de foco da cultura do sentido universal pela cultura na particularidade de cada sociedade. Dentro dessa relação que nós vamos discutir aqui, principalmente com as contribuições do Franz Boas, que vai, em outras palavras, ser um geógrafo. Inicialmente, nós não temos a representação de um antropólogo, mas um geógrafo preocupado que vai aderir ao processo da antropologia, que vai adentrar a esse universo da antropologia, percebendo que a antropologia ela pode ser vista diante de uma perspectiva diferente ao analisar a cultura. Quando falamos no difusionismo, nós estamos falando basicamente de uma escola que vai trazer perspectivas diferenciadas do evolucionismo cultural. Dentro dessa escola que se apresenta, nós temos o difusionismo, nós temos a relação da importância da cultura, as características do processo individualizado que cada cultura tem, e não a relação de uma cultura que ela pode ser efetivamente comparada com outra cultura. Está diante de uma perspectiva totalmente diferente desses princípios. E aí nós vamos perceber que os avanços dos estudos da antropologia eles vão ser cada vez maiores, diante dessa relação de entender que a cultura é um processo ímpar, é um processo único, que vai depender basicamente de diversos fatores ao seu entorno que vão contribuir para aquela determinada ação, para aquela determinada característica, para aquela determinada atividade cultural que se desenvolve em um grupo específico. Vamos então ao nosso próximo slide. Um dos principais antropólogos dessa escola foi Franz Boas, considerado também um dos fundadores da antropologia moderna. As pesquisas de Franz Boas concentram-se nas particularidades e no isolamento das manifestações culturais de pequenas formações sociais, pois só assim, segundo ele, era possível desenvolver um estudo que permitisse o reconhecimento cultural. Com tal preocupação, Franz Boas, como todo defensor do difusionismo, considerava a importância das particularidades culturais, distanciando-se das pesquisas que buscavam, por comparação, o processo evolutivo universal da cultura. As investigações dos particulares e mesmo dos singulares do fenômeno cultural permitiam que Franz Boas incluísse nos estudos da antropologia cultural os fatores geográficos e, de modo mais incisivo, os fatores de ordem psicológica. Assim faz referência a uma determinada cultura, com as análises de fatores internos e externos. Com essa característica trazida por Franz Boas, nós temos efetivamente um outro rumo dentro da antropologia, que vai trazer o processo da construção de uma cultura, sendo ela ímpar dentro desse contexto, como citei anteriormente. Ou seja, uma cultura, para ela existir efetivamente, você tem que analisar todas as contribuições, todos os fatores geográficos, psicológicos, sociais que vão, em outras palavras, atribuir à formação cultural. Então, se nós falamos, por exemplo, de povos que vivem ao norte, mais próximos ao polo, nós temos aí povos que vão ter características específicas.
Povos que vivem em temperaturas mais baixas vão ter características específicas. Povos que vivem em locais de temperaturas mais altas vão ter características específicas. E em momento algum eu posso chegar, por exemplo, e comparar essas duas culturas. Não é possível fazer isso. Cada uma delas, no pensamento de Franz Boas, tem a sua característica e a sua formação. Como efetivamente vai se contribuir de acordo com o processo geográfico, psicológico, social, e até mesmo se nós pensarmos em relações a características religiosas que vão efetivamente fazer com que determinada cultura seja dessa ou daquela forma. Assim, no próprio entendimento de Franz Boas, não é possível você comparar as culturas, dizendo que uma é mais evoluída e uma é menos evoluída. Então, dentro dessas características, a gente vai perceber que essa relação do difusionismo vai, em outras palavras, entender que a cultura ela tem efetivamente sua característica própria. É necessário você fazer uma análise, uma compreensão minuciosa para que você consiga compreender como esse processo se constitui. E aí você tem efetivamente uma rigorosidade dentro das estruturas. E também um dos aspectos importantes que nós vamos perceber que Franz Boas ele vai dar uma ênfase muito grande a esse estudo de campo, que é o estudo de campo efetivamente que vai trazer essa possibilidade através da observação que você faz dessa formação, desse contexto, dessas estruturas culturais que existem dentro desse meio. Vamos ao nosso próximo slide. De modo inverso ao evolucionismo cultural, que tinha como objetivo das investigações da cultura como um processo universal, no sentido de determinadas sociedades encontrarem-se em estados inferiores e que as sociedades superiores são assim denominadas por terem desenvolvido, no decorrer do tempo, estrutura social e complexidade tecnológica. Não era entendido por Franz Boas como uma metodologia e muito menos como uma teoria válida para o conhecimento do fenômeno cultural. Desse modo, o entendimento dos fatores psicológicos devia ser integrado das investigações da antropologia, pois só assim seria possível compreender a importância das ideias inventivas, isto é, a invenção de determinadas ferramentas ou condutas para a sobrevivência. Percebam vocês que dentro das características apresentadas por Franz Boas, nós podemos observar que diversos aspectos dentro da sociedade eles são valorizados dentro desse contexto, são importantes. E aí a gente não pode efetivamente comparar uma sociedade com outra, sendo ela desenvolvida e sendo ela não desenvolvida, não atingindo as tecnologias. É importante nós percebermos que cada cultura tem a sua efetiva tecnologia, tem as suas características, tem todo um processo de construção que ao entender e ao analisar, ao compreender de forma minuciosa esses processos, nós vamos observar que cada uma delas tem efetivamente tecnologias e especificidades, as quais impossibilita que nós possamos comparar uma cultura com a outra. Então, dentro desse contexto, nós temos efetivamente um avanço muito importante no pensamento de Franz Boas. Vamos então ao nosso próximo slide. A concepção do difusionismo, segundo Franz Boas, não ocorre pelo efeito causal, isto é, mesma causa, mesmo efeito, pois, historicamente, não há determinação na formação cultural, isto é, fatos históricos idênticos não significam necessariamente que ocorreram ou ocorrem da mesma maneira em todos os lugares. É necessário se considerar outros fatores, tais como o ambiente e o aspecto psicológico dos indivíduos. As inúmeras manifestações culturais, as diversas formas de apresentação desta ou daquela forma de organização cultural, além, evidentemente, de certas particularidades próprias de cada formação cultural, são entendidas por Franz Boas como prova de que é impossível considerar o evolucionismo cultural como procedimento metodológico seguro para a explicação e a compreensão dos comportamentos culturais. Percebam vocês que quando nós observamos as críticas apresentadas por Franz Boas, ele vai efetivamente trazer, através dessas críticas, as diversas outras possibilidades que o difusionismo, como um processo de análise dentro da característica da antropologia, nos traz maiores possibilidades, nos traz uma ampliação maior.
entendendo que não é possível você estabelecer um padrão e a partir desse padrão analisar todas as culturas a partir desse padrão. O que ele nos traz efetivamente é uma relação totalmente contrária, que seria, em outras palavras, entender que esse padrão não existe. O que nós temos são diversas características diferentes dentro do ambiente cultural. Então impossibilita que você venha através do evolucionismo cultural estabelecer um padrão e fazer uma análise de diversas culturas a partir desse padrão. Então é exatamente ao contrário disso. Então o Franz Boas ele nos traz essa possibilidade entendendo que a cultura ela deve ser vista como um processo ímpar. Novamente afirmo dessa forma. Ímpar, por quê? Porque ela é única, ela tem as suas características atribuídas a uma estrutura climática, uma estrutura geográfica, uma estrutura psicológica, a diversos fatores que determinam que ela é daquela forma devido a esses fatores. E eles que devem ser efetivamente analisados e compreendidos para você entender como esse processo cultural se constrói. Então aí nós temos essa relação que Franz Boas nos traz, quando nos traz essa discussão, quando nos traz essa possibilidade diante da relação do difusionismo. Então dentro dessa relação e dentro dessa perspectiva. Vamos então ao próximo slide. Para Franz Boas, é significativa a importância dos fatores psicológicos. De modo geral, a sustentação de Franz Boas é a seguinte. Primeiro ponto. Há uma restrição entre o comportamento psíquico e a composição física, isto é, não é fundamental a importância à configuração física com o comportamento do indivíduo. A ausência de relação entre o físico e o comportamento da população de determinada configuração social. O mental deve ser investigado na esteia da formação histórica e da inter-relação entre a mente do individual e a cultura. Segundo Franz Boas, o conjunto formado pelos três fatores mencionados é que constitui efetivamente o objeto de estudo da antropologia cultural. Percebam vocês que dentro desse contexto nós temos um avanço muito grande com relação à antropologia. Franz Boas é considerado um teórico importantíssimo dentro da antropologia porque nos trouxe outras possibilidades para nós entendermos e analisarmos a cultura, que efetivamente vai valorizar a individualidade do processo cultural, que vai valorizar cada cultura, entendendo que não existe a ideia de uma cultura ser superior ou inferior à outra. E sim nós temos o que? Uma diversidade dentro das características e da formação cultural. Cada cultura tem a sua característica, é necessário que você faça efetivamente um estudo de campo, então é uma das defesas que Franz Boas faz também, com relação à valorização do estudo de campo, que é a partir desse estudo de campo que você vai efetivamente aprofundar essas informações e vai trazer contribuições com relação ao estudo da cultura. A todos vocês, muito obrigado, espero que tenha contribuído aí para o conhecimento sobre antropologia e nos encontramos então no nosso próximo vídeo.